Fala pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do treinamento Redes Mão na Massa Intermediário. Essa aula a gente vai falar um pouquinho de BGP, configurar ali no packet o basicão de BGP. Antes de começar essa aula, se você está vendo esse vídeo na semana de lançamento dele, na próxima semana abrirão as inscrições para o meu treinamento CCNA, o CNP Risco Zero, treinamento que eu devolvo dinheiro em caso de reprovação no exame. Alguns detalhes como preço aqui na descrição desse vídeo, mais informações no gustavocalau.com.br. Também teremos uma live para explicar um pouco melhor, tirar dúvidas sobre o treinamento na próxima semana. E é isso. Então bora para a aula aqui. Galera, para essa aulinha aqui de BGP Fundamentals, daqui a gente vai fazer um pouco no packet aqui, apesar de ser a ideia aqui desse curso é ser mão na massa, eu vou passar um pouquinho de teoria aqui do BGP, porque no packet a gente fica um pouco limitado com a configuração do BGP, então eu vou passar um pouquinho aqui de fundamentos nesses slides aqui. O BGP internet aqui seria o RUC, os IGPs, o Interior Gateway Protocols, os protocolos de roteamento que a gente roda aí dentro da nossa rede, o SPF, o GRP e o RIP seria aqui o Homem-Aranha. Então o BGP, Border Gateway Protocol aqui, seria o protocolo de roteamento que é a cola utilizada para juntar as redes que transformar o que a gente chama de internet. Então o que é a internet? Nada mais é que um conjunto de redes totalmente conectadas ali, ou conectadas entre si, que formam aí a internet. Então o BGP é o protocolo de roteamento que faz aí a internet funcionar. Na internet a gente não roda o SPF, nem GRP, nem RIP, a gente roda o BGP. Então esqueça tudo que você sabe sobre protocolo de roteamento como RIP, SPF e GRP. Esquecer tudo, acho que é um pouco demais aqui, é um pouco bait demais aqui. Mas o BGP ele trabalha de uma forma bem diferente, o propósito dele é um pouco diferente do que a gente está acostumado com o RIP, o SPF e o GRP. Esses três protocolos de roteamento têm uma coisa em comum, todos eles são protocolos que a gente roda dentro da nossa organização, né, dentro da nossa empresa, dentro da rede Enterprise ali, então eles são considerados protocolos do tipo IGP, Interior Gateway Protocols, enquanto o BGP é considerado um protocolo EGP, um protocolo que roda aí na internet. É um Exterior Gateway Protocol, é o único protocolo desse formato, né? Nós usamos apenas em nosso sistema autônomo, ou seja, na nossa rede interna, mas eles não são escaláveis para uso em uma rede tão grande quanto a internet. Então o RIP, o SPF e o GP, se ele fosse manipular a quantidade de rotas que existem na internet, a gente está quase chegando aí a 1 milhão de rotas, eles simplesmente não funcionariam porque eles não foram criados para manipular uma quantidade tão grande assim de rota. Os IGPs aqui, o SPF, o GRP e o RIP aqui, a gente tem a analogia aqui do Waze, né? O que o Waze faz? Ele encontra a menor rota ou aquela rota com o menor custo para você chegar naquele destino que você colocou ali no Waze. O RIP, o SPF e o GRP, eles têm a mesma ideia aqui, né? São todos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Eles querem encontrar o caminho mais curto ou o menos custoso para determinado destino. O BGP, o foco dele é um pouco diferente. É lógico que se ele encontrar ali o caminho com menor custo, ok, vai ser legal. Mas a proposta do BGP é não se importar tanto em encontrar um caminho mais curto, mas sim a possibilidade que ele nos dá de manipular os caminhos de tráfego da forma que a gente quiser. Essa flexibilidade gigante que a gente tem no BGP de manipular e as ferramentas que a gente tem, né, os atributos que a gente tem ali para a gente conseguir manipular o nosso roteamento do jeito que a gente quer, é o ponto mais interessante do BGP. Atualmente existe apenas um protocolo de roteamento que usamos na internet, que é o BGP. Por que a gente precisaria de BGP? Né? Por que você precisaria de BGP? Então o BGP ele não é para toda a rede. Um objetivo aqui que eu vou colocar aqui nesse slide, ele é simplista, mas aqui a gente poderia resolver esse problema, por exemplo, com o BGP. Não é a única solução nesse caso, mas a gente poderia resolver esse problema com o BGP. A gente tem aqui o cliente, ele tem aqui o cliente seria uma empresa aqui, né? O customer aqui seria uma empresa, e ele tem aqui uma conectividade com o ISPA, que seria ali um provedor de internet, Internet Service Provider. Então ele tem ali um link para esse provedor de serviço, um link dedicado, por exemplo. E aqui ele coloca uma rota default, né? Para quando ele quiser sair para a internet, ele vai ir pelo ISPA. Só que se ele tiver apenas um provedor de internet, uma empresa, né, é como se não tem nada, porque se cair, vai cair a internet. Então o que ele faz? Ele contrata, né, um outro ISP, nesse caso aqui o ISPB, que é o vermelhinho aqui. O ISPA é o rosa
e o ISPB é o vermelhinho aqui, ou esse cor meio desbotado aqui. E aí ele quer, por exemplo, criar uma rota default apontando para o ISPB. Se ele criar duas rotas default apontando uma para o ISPA e outra para o ISPB, o que o roteador dele vai fazer? Ele vai mandar metade do tráfego, né, para um lado e metade para o outro. Então ele vai balancear automaticamente entre essas duas rotas. Mas vamos supor que você queira mandar 20% do seu tráfego de internet por um link e 80% para o outro. Com o protocolo de roteamento normal, com rota default aqui, a gente não conseguiria fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa, a gente precisaria de BGP. Além disso, por exemplo, né, nada garante que o tráfego de retorno, então quando o seu tráfego ir, sei lá, para o YouTube ali, na hora que o YouTube mandar seu tráfego de volta, nada garante que esse tráfego vai voltar pelo ISPA ou pelo ISPB. Quem vai controlar isso é a internet. Você não controla o tráfego que está na internet. Você consegue, com o BGP, por exemplo, manipular esse retorno do tráfego com algumas características, com alguns atributos, ou mandando, por exemplo, um prefixo mais específico por um lado, um menos específico por outro. Então, com o BGP, a gente consegue ter uma certa capacidade de tentar manipular esse tráfego. Lembrando que o tráfego, quando sai da sua rede e entra na internet, você não controla os equipamentos que estão ali nas operadoras. Por isso que chama Autonomous System, né? A sistema autônomo. Cada um tem autonomia dentro do seu AS, né? Do seu ASN. Então, para ter esse nível de controle, você precisará de BGP, não só de BGP. Você precisará também de um ASN, que é um Autonomous System Number, e seu próprio bloco de endereços IP público. Então, a gente tem aqui nessa rede, por exemplo, 5 AS aqui. A gente tem o 1, 2, o 3, o 5 e o 4. Um AS, né, um sistema autônomo, é uma coleção de redes em um único domínio administrativo. Então, a internet nada mais é que um monte de sistema autônomo que estão conectados um no outro. Dentro de um AS, usamos um protocolo de roteamento comum ali, por exemplo, um ASPF. E como é que a gente obtém, né, esse número, como é que a gente vira um sistema autônomo? Você precisa registrar, você precisa, assim como você obtém um endereço IP público, né, você precisa registrar um AS. A IANA, né, ela é responsável por atribuir todos os ASNs públicos para garantir que eles sejam globalmente exclusivos. Então imagina o AS como se fosse uma placa de carro. Para você ter um carro, esse carro precisa estar registrado, ele precisa estar emplacado. Ah, mas eu uso a internet, a minha empresa tem internet e a gente não é um AS. Da mesma forma que você pode dirigir um carro sem esse carro ser seu e estar registrado no seu nome. Se eu estou dirigindo um carro e ele está registrado no nome de outra pessoa, quando você bate esse carro, por exemplo, a pessoa que te emprestou aquele carro, que te autorizou a usar aquele carro, sabe que você está usando aquele carro durante aquele período. Se acontecer alguma coisa, é responsabilidade sua. Se você fugir do local, por exemplo, né, do acidente, quem vai responder por aquele processo ali é o dono do carro, quem está registrado. A mesma coisa é no AS aqui. Você não tem um AS, mas você consegue entrar na internet, a sua empresa ali tem um link de internet. Se você fizer alguma coisa errada na internet, quem vai responder por aqueles atos ali, né? Eu vou chegar em quem é o dono daquele bloco de IP, daquele ASN ali. Eu chego naquele ASN e falo, cara, tal IP público aqui fez tal coisa na internet e a gente sabe que esse endereço está registrado aqui no seu ASN. Aí a operadora fala, beleza, esse registro é meu, só que esse endereço IP eu estava alugando, arrendando ele ou emprestando ele para o usuário tal nesse período de tempo aqui. E aí ele consegue chegar até você. Então não necessariamente você precisa de um AS para estar na internet, mas a partir do momento que você quer ter ali uma autonomia maior e você precisa ali de um bloco de endereço que te represente na internet e você precisa manipular e ter sessões BGP, você vai precisar ser um ASN para formar adjacências com outros ASNs, por exemplo, o ASN da operadora que você contratou. Então é assim que funciona. Esse registro é necessário para você fechar uma sessão BGP, uma vizinhança BGP com a sua operadora e não simplesmente usar o endereço que ela te dá. Você agora vai ser uma entidade reconhecida na internet através de um registro. Então a sua empresa, além de ter um domínio, né, que provavelmente ela já tem, sei lá, Gustavo Calop, todo aquele bloco de endereço IP que foi disponibilizado para mim está registrado no meu ASN. Então todo mundo sabe que aquele ASN possui aquele bloco. Para o roteamento entre os diferentes sistemas autônomos, os diferentes AS aqui, usamos um EGP, igual eu falei para vocês. O único que a gente utiliza, o único EGP que existe hoje é o BGP. O único protocolo de roteamento exterior é o BGP. Os ASNs eram originalmente de 2 bytes, intervalo de 16 bits, né? 2 bytes, 16 bits. Então a gente tinha ali 65.535 ASNs possíveis, só que devido ao crescimento da internet aí, esse número ficou muito pequeno. Hoje em dia a gente tem esse número expandido para 4 bytes ou intervalo de 32 bits. Então a gente tem ASNs aí a roda. Os ASNs de 64.512 até 65.535 são ASN privada, né? Ele não é utilizado para registro de empresas que precisam estar registradas ali na internet. São AS que são utilizados internamente na empresa. O BGP
não necessariamente ele é usado para internet, né? Você pode usar o BGP dentro da sua rede para fazer outras coisas que não cabe aqui nesse vídeo. Usar ali, por exemplo, MPLS junto com BGP, MPBGP para fazer VPN V4, enfim, exportação, importação de rotas, segmentação, enfim, muita coisa dá para fazer com BGP, mas o foco aqui é só falar um pouquinho dele. O BGP ele é um protocolo do tipo Path Vector, isso quer dizer o quê? Então esse R1 aqui, ó, ele quer chegar na rede ali do AS5, que é a rede 1.1.1.0/24. Então ele tem o seguinte path, né? O seguinte caminho. Ele vai passar via AS1, vai descer ali via AS3 e vai chegar ali no AS5. Então, independente de quantos roteadores estiverem no meio do caminho, o meu caminho ali, através do BGP, vai ser contado, né, via AS. Então, é como se fosse o RIP lá no número de saltos, mas aqui no BGP ele conta os AS, independente de quantos roteadores eu passar ali dentro daquela operadora. Pode ter 10 roteadores, mas se ele faz parte do mesmo AS, conta como se fosse um salto só, né? O BGP funciona assim, né? Ele é um Path Vector. Então, para escolher melhor caminho para chegar na rede 1.1.1.0, o BGP utiliza um conjunto de atributos ou Path Attributes. Nesse caso aqui, ele tem dois caminhos. O atributo comum, o primeiro que ele vai olhar aqui, é o caminho com menor número de AS, né? O menor número de saltos para ele chegar ali na rede 1. Mas repare que ele tem dois caminhos ali, via o roteador de cima e o roteador de baixo, para chegar ali no AS3. Qual que ele vai usar? Aí tem outros atributos que ele vai desempatar aqui. Isso a gente chama de Path Attributes. Aí tem atributos do BGP que eles são conhecidos, que toda implementação de BGP deve conhecer, que são os Well-Known Attributes. Aí a gente tem o Well-Known mandatório, que deve ser incluído em todo anúncio. Tem o Well-Known discretionary, que ele é opcional, né? Não precisa estar em todo anúncio ali. Aí tem os atributos opcionais, que não necessariamente devem ser implementados em todo software dos fabricantes que implementam o BGP. Então eu implemento o protocolo BGP ali. Eu sou obrigado a falar os atributos Well-Known, mas eu não sou obrigado a falar os atributos opcionais. Então, opcional, por exemplo, normalmente são proprietários, né? Cada fabricante implementa o seu. Então no BGP, diferente dos protocolos de roteamento que a gente conhece, a gente não fala que ele propaga rede. O BGP ele propaga o que a gente chama de Network Layer Reachability Information, ou NLRI. Porque além dele propagar e divulgar a rede, ele divulga também esses atributos aqui, como o AS que eu estou, o número de AS que eu já passei e outros atributos aqui, os atributos well-known ali. O Network Layer Reachability Information é uma atualização de roteamento que consiste no prefixo da rede, comprimento do prefixo e quaisquer BGP Path Attributes, ou PAs, para a rota específica. Quando eu divulgo ali uma rota BGP, não é simplesmente uma rota BGP, é um NLRI, que é a rota mais os atributos. Como é que funciona o esquema de prevenção de loop no BGP? É muito simples. O nosso AS100, que é esse AS preto aqui da esquerda aqui, repare que ele está divulgando a sua própria rede, 172.16.1.0, ele está divulgando ali esse NLRI para o AS200, ele fala, a minha rede é essa e o meu AS é esse é o NLRI que ele está divulgando. O AS200 vai passar essa informação para frente porque ele tem uma adjacência fechada com o AS400 aqui. Aí o AS200 fala, cara, para chegar na rede 172.16.1.0/24, passa pelo meu AS, que é o AS200, para chegar no AS100, que é o AS que originou esse NLRI. Então agora, repare que ele tem ali dois saltos, né? Dois paths ali, o 200 e o 100. Aí o AS400 divulga isso para o AS300. Repare que no AS-Path do AS300 está o 400, o 200 e o 100, porque quem divulgou para ele foi o 400. Então, para chegar na rede 172.16.1.0, o AS300 vai usar ali o AS400, por exemplo. E aí o AS300 divulga essa rede que ele aprendeu do 400 para o 100. Só que o 100, ele não vai instalar isso na sua tabela de roteamento. Por quê? Porque senão vai ter um loop. Quando o AS100 recebe um NLRI, ele é um prefixo que tem o seu próprio AS listado no AS-Path. O que é o AS-Path? Esse caminho aqui de AS que esse prefixo passou, né? 300, 400, 200 e 100. Repare que o AS100 é o mesmo AS que está recebendo esse prefixo agora. Quando está listado no AS-Path e o meu próprio AS, eu não considero esse caminho um caminho válido. Por quê? Porque senão, para chegar na rede 172.1.0, que sou eu mesmo, caso essa rede não esteja alcançável mais, eu vou mandar isso para o S300, o S300 vai mandar para mim. Eu vou mandar para ele, ele vai mandar para mim. E eu vou ficar nesse loop. Isso é um esquema de inibição de loop. Se o AS-Path da NLRI recebido lista o meu próprio ASN, eu descarto essa rota. Esse é o esquema de inibição de loop utilizado pelo BGP. O BGP aqui, né, a gente tem IBGP e o eBGP. BGP não utiliza pacotes hello para descobrir vizinhos e a vizinhança não pode ser formada dinamicamente. Então o TCP ele utiliza aqui o TCP para fazer isso. Então ele é um protocolo
bem específico, né? Os outros protocolos utilizam ali transporte próprio, aqui o BGP utiliza o TCP, então ele é como se fosse uma aplicação aqui, na verdade ele é uma aplicação, né? Ele utiliza a porta 179 TCP para se comunicar com outros roteadores BGP. As versões mais recentes ligam o DF-bit, né? Que é o Don't Fragment, para evitar fragmentação. Como utiliza o TCP para formar adjacência BGP, os roteadores não precisam estar diretamente conectados. Então, se eu consigo ter conectividade aqui, por exemplo, nesse caso, R2 pode fechar uma sessão BGP passando ali pelo R3. Né? Não precisa estar R2 fecha uma adjacência com R4, mesmo tendo ali o R3 no meio do caminho. Por quê? Simplesmente eu tenho conectividade com o R4 e eu falo que eu quero fechar uma adjacência ali com o R4, mesmo ele não estando diretamente conectado. Os outros protocolos precisam estar diretamente conectados. Né? Nesse caso, por exemplo, o R2 precisa ter uma rota para alcançar o R4 e o R4 deve alcançar o R2. Pode ser uma rota estática ou um IGP, por exemplo, publicando ali a rota para chegar no R4, né, via o SPF, por exemplo. Eu preciso simplesmente alcançar o R4. Mas não pode ser uma rota default. Eu não consigo fechar uma adjacência se a única rota que eu tenho para alcançar aquele destino que eu quero fechar adjacência for uma rota default. Isso não funciona. O IBGP, que é uma seção BGP formada entre roteadores do mesmo AS, então eu quero formar uma adjacência aqui entre R1 e R2. Esses caras estão no mesmo AS. Isso aqui é uma seção IBGP. Prefixos são colocados com Administrative Distance, que é um atributo aqui, um path attribute aqui de 200. TTLs dos pacotes BGP são setados como 255. External BGP ou eBGP, seção BGP formada entre roteadores de diferentes AS. Prefixos são colocados com Administrative Distance de 20. TTL nos pacotes BGP são setados como 1. Eu posso mudar esse comportamento aqui, porque se eu deixar o padrão eu não consigo fechar a adjacência entre R2 e R4, porque aqui eu tenho dois saltos, né? O TTL1 aqui seria só diretamente conectados, mas eu consigo mudar esse comportamento. No eBGP, as rotas enviadas para um vizinho têm o IP do próximo salto alterado para o IP do próprio roteador, que envia as rotas, coisa que não acontece no IBGP. Então, se eu envio uma rota que eu aprendi do R1 para o R4, por exemplo, eu coloco o IP do próximo salto, o 1023.1.0, daquele segmento ali, que é o IP ali do R2 para chegar ali no S65002. Isso não acontece internamente no IBGP, mas isso aqui já está ficando um pouco avançado demais porque a gente vai vir aqui. Bora aqui para o packet. Então vamos lá, galera. A gente vai fazer aqui no R8 e no R12, né? A gente vai ter dois AS aqui. Aqui na minha rede toda interna aqui, vai ser representada aqui pelo meu R8. Eu vou colocar aqui ASN 65001. Vou colocar 65008, né? Que é o R8 aqui. Mas imagine que isso aqui tudo vai ser o meu AS, né? E aí, para a internet aqui, que seria minha operadora, eu estou colocando AS privados aqui, né? Simplesmente porque é um lab aqui. ASN, vou colocar aqui 65012, que seria a minha operadora aqui. Aqui atrás da operadora, eu vou ter aqui eu tenho aqui um cara que vai ser o meu servidor que vai estar simulando uma página aqui, né? Então eu vou pegar aqui, cadê? Server, vou colocar aqui. Vou colocar aqui um cabo que vai ser, eu não sei se aqui é cabo, pode ser cabo reto mesmo, né? IG 0/0 na fast 0/0 aqui do servidor. E aí eu vou colocar aqui os endereços IPs aqui desse cara. Vai ser 8.8.8.0/24. Isso aqui é só para a gente conseguir exemplificar aqui melhor. E aqui eu vou colocar ponto 1. Que seria aqui o meu R12, e aqui seria o ponto 8, que seria o meu servidor. Só para ser aquele 8.8.8.8, bonitinho aqui. Eu vou configurar aqui o meu R12. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Deixa eu arredar para cá. Essa interface é a G0/0, né? Conf espaço T. Interface G0/0. Vou dar aqui um no shut para ligar essa porta. Já ligou. IP address 8.8.8.1 255.255.255.0 end WR, e aqui no server eu vou colocar aqui config fast IP estático 8.8.8.8 máscara 255.255.255.0, e aí eu venho aqui e vou só pingar aqui a interface roteador, tem que pingar ping 8.8.8.1. Estou pingando bonitinho, beleza. Eu venho aqui agora, vou configurar a minha seção BGP entre R8 e R12. Eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser o meu ASN 65008, que na verdade engloba todo mundo aqui, né? E aí eu vou colocar uma outra bolotinha
Vou colocar aqui um azulzinho claro aqui, que vai ser o meu AS65012 aqui. Beleza, aí eu vou fazer uma sessão uma sessão eBGP, né? São AS diferentes, então vou começar aqui pelo R8. Deixa eu ver o show IP interface, show IP interface brief. Já configurei aqui, né? 200.0.0, então vamos lá. Conf t router BGP 65008 e eu vou colocar aqui neighborhood 200.0.0.1 remote AS, aí eu coloco o AS do meu provedor de internet aqui, 65012 end WR, e aqui conf t router BGP 65012 neighborhood 200.0.0.2 remote AS 65008. Ó, fechou uma adjacência, né? Falou aqui que a adjacência tá app. Show BGP. Show IP BGP Summary. Então vamos pegar aqui agora e eu quero divulgar essa rede 8888 aqui no BGP para que o meu cliente aqui receba as rotas aqui da internet, né? Então esse cara aqui, aí tem vários cenários, né? O roteador aí, seu de borda da sua empresa pode receber uma full route BGP, que seria todas as rotas da internet, que seria ali 800, 900 mil rotas. Ele pode receber uma rota parcial, pode receber só uma rota default. Ele pode receber só uma tabela de roteamento parcial, ele pode receber só uma rota default. Por quê? Porque esse roteador aqui, se ele for receber a full route, ele precisa ser uma caixa parruda, né? A gente está falando ali de 900 mil rotas e ele precisa aguentar essas 900 mil rotas. Mas pode ser que você não precisa disso. Você precisa, por exemplo, só receber uma default e você vai manipular somente os prefixos, os NLRIs que você vai divulgar. E os que você recebe, você não precisa. Então, cada caso é um caso. Nesse caso aqui, a gente vai simular que ele vai receber um prefixo, né? O R12 aqui, a internet seria ele somente 88880/24. Então, vem aqui, router BGP 65012, aí eu dou o comando aqui, network 8.8.8.0, e eu coloco aqui mask 255.255.255.0. Diferente dos outros protocolos, no BGP eu tenho que colocar exatamente a rede que eu quero divulgar. Nesse caso aqui, a interface, né, a minha uma rede diretamente conectada aqui, 8.8.8/24. Se eu colocar 8.8.0, por exemplo, /16, apesar do 16 englobar aqui o /24, ele não vai divulgar, porque ele somente divulga aquilo que bate exatamente com a máscara que está colocada ali, que está na tabela de roteamento dele. Então vou dar aqui um end, vou dar um WR, vamos ver se o R12, o R8 aqui recebeu essa rota. Olha aqui, show IP route BGP, e ele recebeu essa rota, né, 880 ali, via R12. E agora, no R8, eu não vou divulgar as rotas que eu aprendi via BGP dentro aqui do SPF. Por que não? Porque isso não é possível no mundo real, né? Não é possível receber aqui uma full route BGP e redistribuir ela inteira aqui no meu roteamento interno. Ia travar, ia fazer simplesmente o meu IGPs aqui. As minhas caixas internas, elas não têm memória, não tem CPU suficiente para fazer isso, e o SPF, o GRP ou o que você está usando aí dentro não foi feito para manipular esse tanto de rota. Então o que a gente faz? A gente aqui na borda, a gente ainda configura o NAT. Eu vou configurar um NAT aqui de que tudo que chegar aqui, tudo que for rede 10 aqui, tudo que for rede 10, eu só tenho rede 10 aqui dentro, eu vou natear para o IP da interface de saída. Nesse cenário aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui, sei lá, o R2 aqui, ele recebe uma rota default que está sendo publicada aqui pelo R8, e eu não consigo pingar aqui, sei lá, o 8.8.8.1, que é essa portinha aqui do R12. Se eu der um trace route aqui, 8.8.8.1, ele vai pegar aqui e vai parar aqui no 38, né? Eu tenho uma rota default aqui apontando para cá, mas esse roteador aqui não tem uma rota, ele não conhece a rede interna, né? A rede 10 aqui desses caras. Então eu vou fazer um NAT aqui, né? Eu vou fazer um NAT aqui no R8. Vou dar aqui um
confis espaço T, dá um access list 10 permite 10.0 10.0.0.0 o wildcard aqui vai ser tudo começar com 10, vai ser 0.255, 255, 255. Aí eu vou fazer aqui um IP NAT inside source list 10. Isso aqui eu já ensinei lá naquele curso básico também. 10. E aí eu vou colocar interface, fazer tudo que vai sair aqui com a interface G0/1. G0/1. Vou colocar aqui um overload. Beleza? E aí eu configuro nas interfaces aqui, interface G0/0, IP NAT inside, interface G0/1, IP NAT outside. Vamos ver se eu vou pingar aqui o R2. Agora eu pingo, né? Porque agora ele chega aqui, é nateado pelo IP externo, chega aqui, o IP que vai estar aqui no ping vai ser o 200, né? Se eu vier aqui no R8, show IP NAT statistics, show IP NAT translation, né? Translation. Repare que o IP local foi traduzido, né, para o IP 200.0.0.2, que é o IP da interface externa. E tranquilo, né? A gente simplesmente uma configuração bem basicona aqui, só para ter um BGP aqui. A gente tem que entender que os conceitos avançados, né? Isso aí, o BGP é simplesmente uma disciplina inteira de rede, não é simplesmente uma aula aqui de alguns poucos minutos. A ideia aqui é tentar despertar em vocês a curiosidade. Ele é um protocolo gigantesco, dá para fazer muita coisa. E é isso, galera. Acho que deu para ver um pouquinho aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu like, compartilhe, assine o canal. E é isso. Obrigado.